O versículo da Bíblia, Cristo morreu pelos ímpios, é encontrado em Romanos capítulo 5, versículo 6, e ele traz imediatamente à nossa mente uma série de perguntas que terão de ser respondidas, pois a morte do Senhor Jesus Cristo, se destaca como o maior ato histórico já ocorrido. Também, ela fica entre a eternidade passada e a eternidade futura, como a única esperança para a humanidade ter o perdão dos pecados e conhecer a aceitação de Deus. Portanto, precisamos olhar mais de perto ao nosso texto e extrair dele tudo o que precisamos para tomar posse de nossa salvação. Começando com a pergunta: quem é a pessoa que morreu pelos ímpios? A resposta bíblica é: Cristo morreu pelos ímpios. A Bíblia deixa bem claro que aquele que morreu não era apenas uma pessoa comum e boa. Ele é o Filho eterno de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus o enviou ao nosso mundo através do nascimento de uma virgem. Ele era totalmente sem pecado e incapaz de pecar. No entanto, foi ele quem foi crucificado fora dos portões da cidade de Jerusalém. É Cristo quem morreu por nossos pecados. Mas nosso versículo de ouro conta mais sobre esta história de salvação e libertação. Por quem Cristo morreu? Ele morreu pelas pessoas pecadoras. O versículo diz que ele morreu pelos ímpios. Não foi pelos justos. Não foi pelos os moralistas, os religiosos. O termo ímpios pode parecer muito como cruel e desrespeitoso. No entanto, devemos entender que é disso que Deus nos chama. Essa é uma descrição de como Deus nos vê. Não estamos falando que os outros nos veem, como os outros nos veem. Descreve nossa condição espiritual totalmente oposta e contrária à de Deus. Deus é santo e justo, somos profanos e injustos. Entender quem é que morreu e por quem ele morreu levantará rapidamente a próxima questão. Foi Cristo que morreu e foi pelos ímpios. E qual foi o propósito da morte de Cristo? O cerne da história do Evangelho é a verdade da substituição. Há um santo, o Cristo, que morreu no lugar de outros, os ímpios. A palavra do meio em nosso texto não deve ser negligenciado. Para alguns pode parecer insignificante ou sem importância. O versículo da Bíblia diz: Cristo morreu pelos ímpios. Nós já pensamos em Cristo, pensamos na sua morte e pensamos nos ímpios. Mas nós temos esta palavrinha pelos. Na morte de Cristo, na cruz, há uma provisão universal. É possível tornar esta provisão pessoal para si mesmo quando reconhece que é o ímpio por quem Cristo morreu e o toma pessoalmente pela fé como seu Salvador. O Senhor Jesus, aquele que não tinha pecado e não podia pecar, recebeu o castigo devido a mim, o pecador, e Deus ficou satisfeito com o sacrifício de Cristo em meu lugar. Esta é uma maneira correta de Deus lidar com nossos pecados e nos oferecer perdão, aceitação com Deus e um lar no céu. Cristo morreu pelos ímpios. Ao ponderarmos esta tremenda declaração, não poderíamos encerrar este vídeo sem declarar o fato de que a graça de Deus, tão certo quanto Cristo morreu pelos ímpios, ele ressuscitou. Ele não está na cruz. Ele também não está no sepulcro. Na história do Evangelho da Bíblia, a salvação e o perdão dos seus pecados são oferecidos a você com base no fato da morte e ressurreição de Cristo.
Considerando tanto amor, como você poderia virar as costas para Deus e para Cristo que morreu para lhe dar a salvação? Confie nele agora e saiba que seus pecados foram perdoados. A salvação é recebida pela fé. Ela é de graça, porque alguém já pagou o preço. O apóstolo Pedro disse: Cristo padeceu por nós, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque eres ovelhas desgarradas, porque eres como ovelhas desgarradas. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Estas citações de Pedro estão na sua primeira carta, capítulo 2, do versículo 21 ao 25, e no capítulo 3, versículo 18. Paulo também disse: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essas palavras do apóstolo estão registradas na carta a Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Não podemos ficar indiferentes com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas palavras do Senhor Jesus estão registradas no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 17 ao 21. Portanto, você que me ouve, você precisa desta salvação. Não tem outro meio de você chegar no céu, chegar na presença de Deus. O Senhor Jesus também disse uma certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Essas palavras estão em João capítulo 10, versículo 9 e capítulo 14, versículo 6. E eu finalizo este vídeo dizendo que a salvação de Deus é pela graça. Sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação de Deus é oferecida de graça, porque o preço foi pago pelo seu Filho. Ela é recebida pela fé. Não é muita fé, nem uma grande fé, nem uma fé tímida, mas fé no Senhor Jesus Cristo. A fé que lança mão da graça de Deus, da palavra de Deus. A fé que confia em Cristo como o único que pode lhe valer para a sua eterna salvação. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Eu citei agora no final deste vídeo Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9,
E Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?